Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Manuel Avelino e hoje nós vamos nos debruçar sobre a filosofia política. No que concerne a filosofia política, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a filosofia, ela sempre se debruçou sobre temas humanos. Bom, a filosofia é intrínseca aos seres humanos, é uma atividade essencialmente humana, a qual somente os seres humanos são capazes de fazer, tá bom? Então, entendido isso, que a filosofia se debruça sobre as temáticas humanas, a filosofia ela vai se dedicar, tá? Ou vai se dirigir significativamente para os problemas políticos ou problemas no que concerne a vida em coletividade ou em sociedade, pessoal, tá bom? Então, a gente pode pensar aí que o surgimento da reflexão filosófica ocidental é inseparável da formação de uma sociedade verdadeiramente política entre os gregos antigos. Ou seja, a gente pode aí pensar na cidade-estado grega, ou seja, na polis. O que era polis, pessoal? Essa palavra polis trata-se das cidades, e é justamente essa palavra que vai dar origem ao termo política, do grego politeia. É o contexto sócio-histórico no qual se constitui a política como atividade puramente humana, tá bom? Puramente humana, diferentemente das civilizações, né, antigas, civilizações orientais, a qual pautavam-se aí em explicações de determinações dos deuses, explicações divinas, místicas, fantasiosas ou mitológicas, tá bom? Na cidade-estado grego, não, já era ali o pensamento racional filosófico, a qual os gregos se reuniam na polis, nas praças públicas chamadas de ágoras, para discutir racionalmente a convivência humana, política, questões políticas, problemas políticos e etc. Tá bom? Em certo sentido, as assembleias são lugares de desenvolvimento de argumento, tá bom, pessoal? Do confronto de pontos de vista e discussões orientadas com base racional. Então já não tinha aí a intervenção místicas, divinas, mitológicas, etc. Mas era, né, ali as assembleias, as ágoras, onde os gregos se reuniam para discutir racionalmente questões no que concerne a vida humana, tá bom? É aí onde o filósofo francês Jean-Pierre Vernant vai dizer que as cidades gregas constituem o que ele chama de universo espiritual da polis, ou seja, né, o universo da convivência, tá, humana ali, tá bom? Porque é ali onde os gregos debatiam racionalmente questões sobre a convivência humana sem intervenção divina, sem pedir ou sem colocar explicações divinas ou mitológicas, tá bom? Então, a gente pode pensar que, por exemplo, essa questão dos problemas filosóficos da política são questões muito importantes que no século V a.C., quando a filosofia grega colocou a humanidade no centro de suas preocupações, né, a gente viu a filosofia com os pré-socráticos tratando aí de questões sobre a explicação da origem do cosmos, a origem do universo, né, a cosmologia, com Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras e etc., queriam encontrar uma substância qual eles chamavam de arquê, para explicar a origem do universo, como por exemplo, Tales de Mileto dizia que era a água, o Anaximenes dizia que era o ar, o Anaximandro chamava de áperon. Bom, então eles tentavam encontrar um elemento ou uma substância, eles chamavam de arquê, ou princípio, né? Um arquê quer dizer princípio, que fosse a substância originária do universo, tá bom? Mas no século V a.C., coloca-se a humanidade no centro das preocupações, ou seja, deixa de se preocupar com o universo, com a cosmologia, se preocupar em certa medida, tá bom? E coloca-se o homem no centro das discussões ou preocupações filosóficas. Então a política passou a ser um tema importante nos estudos filosóficos, pessoal. Aliás, não é exagero dizer que filósofos como Platão e Aristóteles elaboraram investigações sobre a humanidade em larga medida, a partir da noção de cidadania. O que quer dizer essa noção de cidadania? É simples, pessoal. A questão da cidadania é a ideia do ser humano como membro de uma comunidade política. Por isso, Platão, por exemplo, sobretudo na sua obra A República, e Aristóteles na sua obra A Política, trataram, né, dessa questão do homem enquanto ser político, da convivência, da boa convivência, tá bom? Se tornando obras clássicas, tá bom? Sobretudo no campo da política.
mas obras clássicas em geral. E clássicas são aquelas que sobrevivem ao tempo. Por exemplo, questões colocadas por Platão há anos atrás sobre a convivência humana, o que é a justiça, hoje nós continuamos nos debruçando sobre essas questões. Por isso, clássicas, tá bom? Estão aí imbuídas de questionamentos sobre a complexidade da natureza humana, certo? Então, desde então, da antiguidade até hoje, até os dias atuais, muitos filósofos se dedicaram a investigar essas questões relacionadas à convivência humana. Então, a gente pode aí trazer à tona algumas questões em relação à política, sobretudo esse convívio em sociedade. Por exemplo, a sociedade política é uma realização da natureza humana ou se trata de um contrato artificialmente estabelecido por seres humanos? Ou seja, viver em comunidade é algo naturalmente dos seres humanos, como Aristóteles trouxe, ao nos caracterizar como zoon politikon, animal político que necessita conviver com o outro, e quem não assim tivesse essa necessidade, ou seria um deus ou seria uma besta. Ou nós somos, trata-se a vida em comunidade, a vida em sociedade, trata-se de um contrato social, a qual queriam os contratualistas. Aí, a teoria contratualista vai trazer, não é isso? Thomas Hobbes, o John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, vai dizer que havia um estado pré-social, um estado de natureza, e aí há um pacto social, constitui a sociedade e a gente passa a viver em sociedade. Então, são questões que se permeiam até os dias de hoje. A política é definida pela harmonia social ou pelos conflitos em grupos sociais, pessoal. Então, são questões em relação à política que a filosofia política vai se debruçar, tá bom? Então, a política deve ser vista como a promoção do bem comum ou a partir do poder efetivamente exercido pelo governante. Então, são questões que são colocadas, tá bom? É possível estabelecer uma dimensão nítida entre esfera pública e esfera privada na sociedade? A desigualdade social e política entre os seres humanos é justificada com bases naturais? Ou se trata de uma dominação ilegítima que se constrói socialmente? Tá? Então, pessoal, todas essas são questões que vão ser colocadas pela filosofia política, pelos filósofos, mas, sobretudo, dependendo da época em qual o problema é mais vigente. Ou seja, em determinados períodos, alguns filósofos vão dar mais importância para uma dessas questões em detrimento de outras. No entanto, são questões que permeiam até hoje a filosofia política, tá bom? Permeiam até hoje a própria filosofia sobre a questão da convivência humana. Bom, então, em síntese, a gente pode pensar na filosofia política como um aspecto de trazer aí à tona a boa convivência, tá? Os problemas políticos, tá bom? E, basicamente, é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou estar tirando para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima!